garantir a manutenção da identidade, da integridade, da qualidade, da segurança, da eficácia e da rastreabilidade dos produtos. Então, o armazenamento não é só guardar ali para quando acabar o das prateleiras eu pegar, não. Ele tem que garantir isso, que aquele medicamento vai ficar ali em segurança, que ele vai ficar íntegro, ou seja, ele não vai ser rasgado, não vai ter a presença de roedores, de insetos ou de alguém que venha pegar os medicamentos, enfim, ele tem que ser mantido em segurança e que me permita ter acesso a esses medicamentos quando for necessário. Então tem que ser realmente armazenado em locais adequados, tá bom? O ambiente que é destinado ao armazenamento dos medicamentos, ele deve ser mantido limpo, tem que ser protegido da ação direta da luz solar, de umidade, calor, como eu falei, né? E de modo a preservar tanto a identidade, a integridade química, física e microbiológica dos produtos farmacêuticos, garantindo a qualidade e a segurança dos mesmos. Por quê? Pode ser que pelo mau armazenamento foi transportado direitinho, seguindo tudo direito, mas o mau armazenamento da farmácia, por não ser um local adequado, é uma área que é restrita, é úmida, é cheia de mofo nas paredes, enfim. Se for mal armazenado, consequentemente vai interferir nesse medicamento, certo? Nesse produto farmacêutico. Então tem que ser um ambiente limpo, que não seja úmido, enfim, tem que ser seguro para o armazenamento desses produtos. Para aqueles produtos que exigem refrigeração, devem ser obedecidas as especificações contidas na embalagem. Então, vamos supor que são produtos que precisam de refrigeração. Então, você tem que seguir o que pede na embalagem. Se é 2 graus, se é 4 graus, você tem que deixar tudo de acordo, né, em uma área refrigerada, tá bom? Tem que seguir sempre as especificidades de cada fabricante que contém em cada embalagem. A temperatura da geladeira, nesses casos, deve ser medida e registrada diariamente. Então, se eu tenho medicamentos que precisam estar refrigerados, todo dia, sempre, se é de manhã, de tarde, de noite, ou a cada vez que eu abrir aquela geladeira, eu tenho que medir e registrar, certo? Eu tenho que olhar qual é a temperatura ambiente, sempre vai ter na geladeira, que é difícil até de mostrar para vocês, mas na geladeirazinha tem um aparelhozinho, certo? O termostato que fica dando a temperatura máxima do ambiente, quanto também a temperatura mínima e a máxima. Então, ele vai dar 3 temperaturas e você tem que estar registrando, tá ok? Isso se tiver medicamentos que necessitem de refrigeração, vai ser preciso estar fazendo isso. Ainda sobre o armazenamento, gente, os produtos eles podem ser armazenados em armários ou prateleiras, desde que afastados do piso, parede e teto, tá bom? Então, eles podem ser armazenados nesses lugares. Então, geralmente, como eu falei, os medicamentos, eles ficam nas prateleiras. E essas prateleiras, elas não podem ficar totalmente coladas na parede, nem encostando no chão e muito menos no teto. Então, ela tem que respeitar esse critério, tá bom? E outra coisa, os medicamentos sempre nas prateleiras, justamente só para acesso dos funcionários. Vamos supor, eu quero um paracetamol. Então, é você que vai lá pegar o paracetamol e vai dispensar para o cliente. Não é o cliente que tem que ter acesso, tá bom? Em relação aos medicamentos de controle especial, aí esse que deve ser atento, que são justamente os medicamentos controlados, como conhecido. Nesse caso, gente, quem vai fazer a compra, o balconista tem que se atentar à questão da receita, porque sempre fica uma receita retida na farmácia, tá? Então, se eu for comprar, eu fico com a receita retida e dependendo do medicamento controlado. E esses medicamentos controlados, eles não podem ficar no mesmo ambiente dos demais, eles têm que ficar separados, segregados, justamente para ficar sob responsabilidade farmacêutica. Então, geralmente, eles são colocados em um local à parte, que fica com a chave, fica em responsabilidade farmacêutica, se tiver na farmácia. Se não, vamos supor que não tenha farmacêutica ali diariamente, então fica sobre um funcionário responsável, porque vai ser de acesso restrito, esse sim, bem restrito mesmo, daquele funcionário. Então, eles têm que ficar à parte, eles não podem ficar assim, à vista de todos os clientes, tá bom?
É outra coisinha. Em relação a esses podem ficar, esses medicamentos controlados, eles podem ficar em um armário, com uma sala própria, enfim, que seja exclusivo para esta finalidade, tá? Pode ser sim? Pode ser também colocado em um local, não necessariamente ter uma sala, né, para isso, enfim, mas ter um local específico para guardar esses medicamentos, eles não podem ficar juntos com os demais. E em relação aos medicamentos que são suspeitos, né, de uma procedência duvidosa, como a gente já falou, eles têm que estar separados de modo a evitar a venda para o cliente, né? Eles não podem ser comercializados ou utilizados de forma alguma. Então, por isso que eles têm que estar separados. Imagina só, você separou ou mesmo se enganou na hora de separar lá as caixas do que você achava que era suspeito e deixou lá, e aí ou não comunicou ao outro atendente de farmácia, aí vem um atendente e coloca para vender. Então tem que ter muito cuidado, tá? Então, eles realmente têm que ficar separados dos demais. Estamos terminando, tá bom? Outro ponto, gente, é a organização e a exposição dos produtos. Eles devem ser organizados em área de circulação comum ou em área de circulação restrita aos funcionários, conforme o tipo e a categoria do produto. Como já falei, não são todos os produtos farmacêuticos que podem ficar em circulação comum. O que é a circulação comum? É que todo mundo que chega na farmácia tem acesso, né? Os clientes têm acesso. Não são. Como eu já falei, todos os medicamentos eles devem permanecer em uma área de circulação restrita aos funcionários. Só eu, que sou atendente de farmácia, tenho acesso. Não sendo permitido que estejam no acesso dos clientes, ao alcance dos clientes. Que imagina só, fica ali ao alcance, chega quem quer, pega o medicamento qualquer, enfim. Tem toda uma política por detrás disso. Os artigos de higiene pessoal, cosméticos, perfumaria, podem e devem ficar expostos, certo? Na área de circulação comum que fica ao alcance dos clientes. Então, é diferente de um medicamento. Então, eu não posso deixar os medicamentos nessa área de circulação comum. Eu tenho que destinar aos produtos de higiene, perfumaria, enfim. Que é o que a gente vê. Quando vocês forem em uma farmácia, vocês atentem a isso, com certeza vocês vão observar o que eu estou dizendo. Agora, em relação à limpeza do ambiente. O procedimento de limpeza do espaço, ele deve ser registrada, certo? E realizada diariamente, no início e ao término do funcionamento do estabelecimento. Então, sempre antes de iniciar o atendimento, de abrir, né, realmente para os clientes virem comprar, eu tenho que fazer a limpeza da farmácia. E sempre ao término, né, do expediente, eu tenho que fazer a higienização, a limpeza da farmácia. Devem estar limpo antes de todos os procedimentos, a fim de minimizar riscos à saúde não só do cliente, como também do funcionário. Então, tem que estar limpo antes de todo e qualquer procedimento. Após a prestação de cada serviço, eu sempre tenho que estar observando se há necessidade de limpar, né? Vamos supor enfim, eu estou fazendo ali verificando a glicemia capilar. Chegou um cliente pediu para mim verificar a glicemia. E aí, por um descuido, eu sujei de sangue, apesar que não é esse sangue todo, mas enfim, sujou de sangue ali. Tem que fazer a higienização, certo? Antes de atender um outro cliente. Então, sempre que eu fizer algum procedimento, ou sempre que for feita alguma coisa dentro da farmácia, que você vê que está sujo, que precisa de uma limpeza, tem que ser realizado, tá bom? Para a sua segurança, para a segurança de quem for ser atendido em seguida. Agora, gente, falando um pouco dos recursos humanos, é o último tópico. Os recursos humanos é quando dizem respeito a você, né, a questão dos funcionários que fazem parte daquele ambiente, o que deve ser feito, o que deve estar disponível para ele. Então, todo funcionário, ele tem que estar identificado. E geralmente que aqui se faz uso do crachá por ser uma coisa mais acessível, mais em conta. Então, ele tem que ser identificado, né? Tem que ter o crachazinho. Se a questão do uniforme, tia, tem que usar uniforme, fica a critério da farmácia, porque se for necessário o uso de uniformes, tem que ser bancado pela farmácia, né? O funcionário, o ideal é que ele não tenha esse ônus, não tenha esse peso, né, financeiro para ele, que tem que fornecer a farmácia. E quando fornece, tem que fornecer em uma quantidade suficiente para você usar por no máximo um dia,
né? Então, ele tem que fornecer em quantidade suficiente para você permanecer com o uniforme limpo, em boas condições, né, para trabalhar durante a semana. Então, não pode ser, eu não posso dar só por exemplo, uma camisa para o funcionário passar a semana todinha, né? Então, tem que fornecer em quantidades adequadas. E a cada 6 meses, a empresa ela deve fornecer novos uniformes. Então, isso é uma regulamentação que diz que, se for fornecer, tem que fornecer em boas condições e fazer com que aquele funcionário ele tenha novos uniformes a cada 6 meses, né, em quantidades necessárias, suficiente para ele trabalhar. Ainda em relação aos recursos humanos, uma coisa importante é o EPI. Então, o EPI, gente, é o equipamento de proteção individual, com certeza vocês devem ter escutado muito ultimamente, que é uns equipamentos que é para a sua proteção, como também do usuário ou do produto, para que não venha a ser contaminado ou tenha outros danos. E aí eles devem ser disponibilizados pela farmácia. Como é obrigatório a farmácia disponibilizar, é obrigatório o funcionário usar. Então, se ele disponibiliza máscara, você tem que usar. Se disponibiliza gorro, tem que usar. Se é necessário luva, justamente na glicemia capilar, você vai ter que usar. Enfim, vai depender muito do que vai ser ofertado, né, da atividade que for ser desenvolvida, vai ter um tipo específico de EPI e você vai ter que usar, tá? Para a sua segurança, para a segurança do usuário, para a segurança do que você vai manusear, você tem que usar o EPI. Dependendo dos serviços ofertados, os tipos de EPIs eles podem variar, mas todos os detalhes, como a especificação, né, o que vai exigir o seu uso, qual é a situação que eu vou ter que usar, bem como as formas corretas de utilizar, porque também não é porque eu tenho que usar aqui, eu vou usar de qualquer forma, tem as formas corretas, o descarte adequado, onde eu vou descartar, como é que deve ser feito, né? Não é só pegar e jogar no lixo, não é também assim. Devem estar descritos no POP, que é justamente o que eu falei no início, que é o procedimento operacional padrão, que é geralmente um roteiro indicando passo a passo de como você vai estar descartando, de como você vai estar utilizando. Enfim, ele vai lhe dar todas as dicas, né, de como você deve estar fazendo, todas as informações necessárias para isso, tá? Outra coisinha, gente, importante, e isso é muito importante, em relação a cursos de capacitações. É dever de cada farmácia, né, de cada empresa farmacêutica, né, que seja responsável por aquele estabelecimento, ele fornecer cursos de capacitação. As coisas mudam, então o atendente eles tem que estar atualizado, assim como todo e qualquer profissional, mas quem trabalha na área da saúde, vamos supor, um medicamento que hoje estava sendo comercializado, amanhã pode ser que não seja mais, porque não é mais comprovada a sua eficácia. E aí? Então, ele tem que ser atualizado. Então, esses cursos de capacitações, eles têm que estarem sendo ofertados para os atendentes de farmácia. E é obrigação da farmácia estar fornecendo isso, a fim de repassar justamente as informações necessárias sobre a legislação sanitária vigente, né? Porque pode mudar alguma coisa, como também os procedimentos operacionais padrão, né, do estabelecimento. Pode ser que alguma coisa dentro desse estabelecimento mude, então ele tem que estar atualizado em relação a isso. Então, deve ocorrer de forma inicial como um treinamento e um treinamento continuado. Eu não vou dar esse curso hoje, fornecer esse curso hoje para o atendente e pronto, ele vai trabalhar 30 anos ali e não vai ter mais nenhum curso. Não, alguma coisa vai mudar durante esse tempo, então ele tem que ser continuado a cada nova atualização, ou de acordo com a necessidade. Se você percebe que o atendente de farmácia ele não está atendendo bem, pode ser alguma coisa também em relação à comunicação, né? Tem pessoas que não conseguem, né, ter uma boa comunicação, ou o atendente, você vê que ele está desatualizado em relação aos medicamentos, enfim, tudo isso. Você tem que estar fornecendo esses cursos de capacitação. Então, vai muito da necessidade, né, daquele profissional, daquele funcionário. Se você vê que ele não está tão atualizado, você tem que fornecer para que ele se atualize. Ou vai muito também das atualizações que está tendo, né? Se teve uma nova atualização da vigilância sanitária, eu tenho que fornecer essas informações para os funcionários, tá bom? Então, no mais, gente, é isso. Alguns temas que podem ser abordados nos cursos é a questão da higiene pessoal, do ambiente, da saúde, algumas noções de microbiologia, né, que é o que estuda os fungos, que estuda as bactérias, enfim. Então, é importante estar, sim, realizando esses cursos de capacitação. Essa era a nossa aula de hoje, tá?
Em relação à atividade, eu solicito um resumo simples, né? Uma coisa bem breve de toda a aula, de tudo que eu expliquei, da aula que vai ser disponibilizada para vocês em PDF, certo? Vocês têm a apostila também, então vocês podem estar dando uma lida e vocês fazerem esse resumo no mínimo de 20 linhas, tá bom? E entregar até quarta-feira, gente, até 6 de maio. Então, vocês têm um prazo bom. Qualquer dúvida, se não entendeu, se tem uma coisa que não ficou bem explicada, pode sim me procurar, né? Na hora que quiser, aqui não tem esse negócio, se é meia-noite, se eu estiver online, eu vou estar respondendo, tá bom? Então, qualquer coisa é só sinalizar, seja via e-mail, seja via WhatsApp, que a gente tem, se torna mais próximo, mais viável, pode estar enviando a dúvida, que eu farei o possível para estar explicando, tá? Então, no mais, muito obrigada, desculpa aí qualquer coisa, a qualidade do vídeo, enfim. E eu aguardo, né, o retorno de vocês em relação à atividade, tá? Um beijo, um bom final de semana e fiquem em casa.